A paz do Senhor aos irmãos da igreja. Cristo salva. Irmãos, nós tivemos um pequeno problema aqui, um contratempo na internet, mas nós já resolvemos. E desculpa o atraso, né? O pastor falou 8 horas. Mas enfim, nós estamos aqui para juntos, né? Nós participarmos de uma palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos da igreja Cristo Salva, aí o Bosque dos Denheiros, né? Pela cooperação que nós temos aí na igreja. Nós estamos fazendo o nosso melhor aí, para juntos nós estarmos ganhando almas para o reino dos céus. Porque acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, o mais importante para o reino dos céus são as almas apresentadas naquele grande dia. Então, desde já, eu quero agradecer você que trabalha na igreja Cristo Salva aí do Bosque, você que dedica o seu tempo, você que dedica, né, os seus momentos para estar trabalhando como obreiro aí na casa do Senhor. Saiba você que Deus há de recompensar a sua vida. E desde já eu gostaria de estar trazendo uma palavra de Deus ao coração da sua igreja, dos irmãos neste momento. Eu gostaria de trazer uma palavra que, em meio aos momentos difíceis que nós estamos passando, em meio aos momentos complicados e caóticos que o mundo tem enfrentado, aonde muitas vidas têm sido perdidas, o nosso Deus, Ele é o guarda fiel do seu povo. É o nosso Deus que nos protege, que nos livra, que nos guarda. Pois a sua palavra, o salmista escreveu dizendo que Ele é o guarda fiel, que não dorme, que também não tosquenejeia. Então eu gostaria nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, estar neste momento compartilhando com os irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, que está nos acompanhando neste momento. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, uma palavra a qual Deus tem revelado aos nossos corações. E a palavra que Deus, estes dias eu estava orando, falando com Deus, e estudando a palavra de Deus, Deus então me revelou uma palavra diante deste momento crítico e caótico em que o planeta Terra está enfrentando, diante desses momentos de tantas percas de vidas, de tantas lágrimas, de tantas dores que a humanidade ela está enfrentando. Deus então, em meio a tudo isso, orando e falando com Deus e estudando a sua palavra, Deus me revelou uma palavra que está no livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 13, no capítulo de número 3, e nos versículos 20 ao versículo de número 29. Eu gostaria de compartilhar com a igreja neste momento uma revelação da parte de Deus neste texto, neste livro, o livro de Lamentações, a qual Jeremias escreve este livro
em forma de uma lamentação devido ao grande caos que pairava sobre Jerusalém em seu período. Livro de Lamentações, no capítulo de número 3 e no versículo de número 20, está escrito assim: minha alma certamente se lembra e se abala dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atentem a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio por quanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Querido e amado irmão, diante deste momento caótico, deste momento crítico, deste momento difícil em que todos os homens sobre a terra têm enfrentado, todos nós estamos enfrentando, todos nós estamos diante deste momento tão difícil que a humanidade ela tem enfrentado nesses últimos tempos sobre a terra. Diante de tudo isso, a palavra de Deus nesta noite, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, este livro de Lamentações, a qual Jeremias escreveu diante de um cenário que cercava esta história. Era um cenário caótico, era um cenário de desgraça. A nação de Israel, o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém havia sido totalmente destruída pelos babilônicos no ano de 586 a.C. A cidade de Jerusalém, aonde o rei Salomão havia construído o templo de adoração a Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, aonde Salomão havia constituído este templo e esta cidade, que recebia caravanas de todas as terras de Israel, o povo que adorava a Deus em anos e anos, diante das festas solenes que havia, se dirigia a esta cidade, a este templo, levando assim as suas ofertas, para que os sacerdotes que ali ministravam em Jerusalém, no templo, oferecesse diante do altar as ofertas a Deus. E esta cidade, que era tão populosa, tão cheia, tão rica, diante de um momento tão caótico, porque por volta do ano 586 a.C., a história vai nos dizer que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, invadiu então esta cidade de Jerusalém, que pertencia ao território de Judá,
destruindo assim totalmente toda esta cidade, matando muitos, levando cativo a maior parte dos seus habitantes, destruindo por completamente o templo que Salomão havia construído, saqueando todos os utensílios deste templo, dos rituais que eram feitos neste templo pelos sacerdotes, destruindo os muros e as portas da cidade de Jerusalém, aonde Nabucodonosor matou muitas pessoas. E diante deste caos, diante de tão grande destruição, a Bíblia vai nos dizer que uns poucos ficaram, uns poucos foram deixados nesta terra, nesta cidade, que agora estava totalmente destruída, que estava agora deserta, que estava agora com os seus muros derrubados, com as suas portas queimadas, e o templo totalmente saqueado e destruído. E os poucos que permaneceram, o remanescente que foi deixado pelo próprio Nabucodonosor para cultivar esta terra agora destruída. E entre eles estava o profeta Jeremias, aonde Jeremias, diante deste caos, ele então, olhando para toda a destruição deste povo, olhando para toda a destruição desta cidade, Jeremias então, ele começa a se lamentar e escrever o livro de Lamentações, este livro que expressa a dor do profeta diante do caos, diante da destruição em que esta cidade ela estava agora enfrentando, diante de toda aquele mortiocínio que aconteceu ali. Jeremias expressando a dor da sua alma que atingia o seu corpo físico. Jeremias então, com os seus olhos cheios de lágrimas, chorando diante de toda aquela situação em que Israel, Jerusalém estava vivenciando. Jeremias então começa a declarar diante e lamentar diante de todo este caos. E uma das lamentações de Jeremias, no capítulo 3, Jeremias então começa a dizer: a minha alma certamente se lembra e se abala dentro de mim. Jeremias estava tão angustiado, tão entristecido, a sua alma havia se abatido dentro dele, o seu coração estava cheio de dor, cheio de tristeza, pelo devido fato, pelos acontecimentos que pairou sobre Jerusalém, a cidade santa, a cidade sagrada, agora estava totalmente destruída e queimada, ao ponto do profeta dizer: fora de mim desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Diante de todo o caos que pairou sobre a cidade de Jerusalém, toda a destruição, Jeremias dizia que por fora ele estava dilacerado pela espada, e por dentro ele estava morto, diante de toda aquela situação caótica em que Jerusalém estava enfrentando. Mas no capítulo 3 e nos versículos 21 em seguinte, Jeremias, diante de toda esta situação caótica, toda essa destruição,
toda a dor que ele estava vivenciando, olhando para toda aquela destruição, Jeremias, ele declara algo que nos chama a atenção nesta noite. Ele diz: disso me recordarei no meu coração, porque isso é que me dá esperança. Em outras palavras, Jeremias, olhando para todo o caos da cidade de Jerusalém, para toda a destruição desta cidade, Jeremias diz: eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Mesmo diante de toda a destruição desta cidade, mesmo diante do estado caótico, crítico, triste, lamentável de Jerusalém destruída, Jeremias declara ainda que ele havia nele esperança. E nesta noite, meu irmão, diante de toda a crise que o mundo tem enfrentado, diante de todos os problemas que nós temos enfrentado, os problemas financeiros, os problemas que afetam a economia e afetam os mais humildes desta vida, diante da fome que tem se abatido em meio a alguns lares, no meio de algumas famílias, as preocupações do amanhã, as preocupações de perderem o trabalho, o emprego. Diante de tudo isso, nesta noite, o nosso Deus nos autoriza a dizer para você: tenha esperança. Diante de todo o caos que Jerusalém estava passando, o profeta disse: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Mesmo olhando para o estado caótico da cidade de Jerusalém, mesmo olhando para a destruição desta cidade, mesmo olhando para a miséria que Jerusalém se encontrava, pelo opróbrio, pela vergonha desta cidade, Jeremias diz ainda: eu tenho esperança. E Jeremias continua dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias estava declarando que a sua esperança, aquilo que lhe trazia esperança, não estava pautada no momento em que se encontrava essa cidade destruída. Jeremias estava dizendo, não estava dizendo que a sua esperança, ela estava alicerçada em uma instituição, não estava alicerçada nos governos da época, nas potências que dominavam a época. Mas Jeremias estava dizendo que a sua esperança, ela estava alicerçada, mesmo diante do estado caótico da cidade de Jerusalém, mesmo diante de toda a destruição e de um futuro incerto para esta nação, Jeremias estava dizendo que a sua esperança, ela estava alicerçada no Deus Todo-Poderoso. Jeremias estava dizendo que a sua esperança, ela estava findada no Deus Todo-Poderoso, porque as suas misericórdias, ele disse, é que são a causa de nós não sermos consumidos. Ele continua dizendo: as misericórdias de Deus, elas são eternas. As misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. Jeremias está dizendo: bom
bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Em outras palavras, Jeremias está dizendo: eu trago na minha memória aquilo que me dá esperança, porque a esperança do profeta, diante de todo o caos desta cidade, de toda a destruição que se encontrava Jerusalém, a sua esperança estava no Deus que ele servia. Porque o Deus que ele servia é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que nos livra, o Deus que nos sustenta, o Deus a qual o salmista escreveu dizendo: não permitirá que a praga chegue até a tua tenda. O Deus que guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o Deus que nos sara, o Deus que providencia sobre a nossa vida, o Deus a qual o salmista escreve no Salmo 23 dizendo: Ele é o nosso pastor e nada nos deixará faltar. Jeremias estava declarando que a esperança dele estava alicerçada em Deus. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu digo para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, não perca a esperança. Mesmo diante deste momento crítico que nós estamos passando, mesmo diante destes momentos difíceis que nós estamos enfrentando sobre a terra, a nossa esperança, ela tem que estar alicerçada no nosso Deus, porque é o nosso Deus que nos guarda desta praga, é o nosso Deus que nos sustenta, é o nosso Deus que providencia sobre a nossa vida, pois Ele é o nosso pastor, e nada Ele vai nos deixar faltar sobre a sua terra. A sua palavra está escrito, onde o salmista escreveu dizendo: eu não vi um justo jamais desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão sobre esta terra. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Tire essa preocupação do seu coração. Sabemos que é difícil não se preocuparmos com o amanhã, de tão grande é a situação que nós vivemos hoje. Momentos incertos nesta vida, momentos difíceis nesta vida, momentos de incerteza. O mundo está incerto, nós não sabemos o que será do mundo amanhã, mas descanse no Senhor, espera nele, porque Deus, o nosso Deus, o Deus de Jeremias, o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que supre as nossas necessidades, e Ele não deixará faltar o pão sobre a mesa dos seus filhos sobre esta terra, pois a sua palavra está escrito no derradeiro do livro de Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não servem a Deus. E a diferença quem faz é o nosso Deus sobre a nossa vida. A nossa esperança tem que estar alicerçada em Deus, como a esperança do profeta Jeremias. E ele continua dizendo: coloque a boca no pó, talvez ainda haja a esperança. Clame a Deus. Nesses últimos dias, eu quero convidar a igreja, eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo pelas
pelas redes sociais, pois nós não podemos no momento estar com os nossos cultos presenciais, em nossas reuniões, na nossa igreja. Mas eu quero convidar você, meu irmão, você que faz parte deste ministério, você que também não faz parte do ministério, eu quero convidar você nesta semana que vai se iniciar amanhã, segunda-feira, a estar levantando um clamor em um período do seu dia, tirando alguns minutos do seu dia, para estar colocando a boca no pó, para estar levantando um clamor ao nosso Deus, para estar suplicando, como Jeremias, ele disse: coloque a boca no pó. Talvez ainda há esperança, porque a esperança nossa, ela não vem dos nossos governantes, não. A esperança da igreja, ela não vem das instituições governamentais sobre a terra. Elas não estão alicerçadas no homem. Mas a nossa esperança, a esperança do povo de Deus, ela está alicerçada no nosso Deus Todo-Poderoso. E nesta semana eu te convido, meu irmão, minha irmã, a estar tirando um minuto do seu tempo, a estar levantando este clamor, colocando a boca no pó, em uma oração em favor do nosso país, em favor do nosso planeta, clamando diante de Deus, pois a sua palavra está escrito que a oração do justo, ela muito pode em sua eficácia. Imagine então a oração de milhares e milhares de justos, clamando ao nosso Deus, colocando a boca no pó. Então eu quero convidar você, nesta semana que se inicia, durante estes 5 dias desta semana, a estar colocando a boca no pó e dirigindo uma oração pela misericórdia do nosso Deus, pois a sua palavra, ela está escrito que a sua misericórdia, ela é a causa de nós não sermos consumidos, que a misericórdia dele, ela não tem fim, que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Eu convido você, meu irmão, a estar levantando, colocando a sua boca no pó e clamando pela misericórdia do nosso Deus, pelo nosso planeta, por aqueles que estão internados em um hospital, por aqueles que estão à espera de uma UTI, por aqueles que também perderam algum ente querido nesta luta contra esta praga, contra esta pandemia. Eu convido você a estar levantando em um período do seu dia, se lembrando e colocando a boca no pó e clamando pela misericórdia de Deus, porque se tem alguém que pode mudar, se tem alguém que pode cessar esta praga, se tem alguém que pode cessar este vírus, é o Deus de Jeremias, é o nosso Deus, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o guarda fiel do seu povo, é o Deus a qual Jeremias disse: Ele é fiel, a sua fidelidade, ela dura para sempre. Deus não se esquece jamais do seu povo. A sua palavra está escrito ainda que a mãe que amamenta se esqueça dele. Todavia o Senhor jamais se esquecerá de nós. Então nesta semana que se inicia, eu convido você, meu irmão, a estar colocando a boca no pó e clamando pela misericórdia do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel
sobre a vida do seu povo. Desde já, eu deixo essa palavra para você. Não perca a sua esperança. Há um ditado no mundo que a esperança é a última que morre. Mas a verdade é que a esperança, ela nunca morre. Porque a esperança que está alicerçada no Senhor, ela é eterna. Porque o nosso Deus, Ele é eterno. Não perca a esperança. Continue crendo, continue acreditando. Mesmo diante do caos que o mundo está enfrentando, mesmo diante de um sistema caótico da humanidade, mesmo diante de tanta destruição, tantas percas que nós tivemos durante esses tempos, continue com a sua esperança, continue esperando que tempos melhores o nosso Deus nos dará, que tempos melhores, como disse Salomão em um dos seus cânticos, que a chuva ela cessou, que o inverno ele passou, que os pássaros cantam, chegou a primavera, é tempo de cantar. Não perca a esperança, meu irmão, não desista, não se entregue, porque dias melhores o nosso Deus ainda nos dará para vivermos sobre esta terra, debaixo deste céu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a todo o ministério Cristo Salva, que Deus abençoe os pastores da igreja, os membros, os líderes da igreja, que Deus abençoe vocês, que Deus continue nos abençoando, abençoando o nosso ministério, a Cristo Salva, a família Cristo Salva, abençoando a Cristo Salva do Santo Antônio, a nossa sede, nosso pastor presidente João Belisário, sua casa, sua família. Que Deus continue abençoando o nosso ministério, o ministério Cristo Salva do Bosque dos Denheiros, as famílias que ali se reúnem, os irmãos que estão conosco nesta luta, neste trabalho, ganhando almas para o reino dos céus, em meio a esse caos que a humanidade tem enfrentado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue guardando e que a esperança nunca saia do teu coração, porque a esperança está no nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria nesta noite de estar orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando em nome do Senhor Jesus. Ore juntamente com o pastor. Senhor meu Deus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós ouvimos a sua palavra, Deus. A sua palavra, Senhor, nesta noite, ela foi uma palavra que nos trouxe esperança ao nosso coração, Deus. Em meio a toda a crise que o mundo tem enfrentado, em meio a tantas dores e tantas lágrimas que os homens têm derramado, em meio a tantas percas que a humanidade tem tido, Pai. Nesta noite, meu Deus, como igreja do Senhor, como um justo sobre a terra, nós queremos levantar uma oração, meu Pai. Nós queremos nos colocar, como Jeremias disse, com a nossa boca no pó, porque nós sabemos que a nossa esperança, Deus, a nossa esperança não está nos nossos governos, a nossa esperança não está nas instituições, a nossa esperança não está nos homens desta terra. Os homens desta terra, meu Deus, que brigam
por posições sociais, que brigam, que lutam por dinheiro. Mas a nossa esperança, meu Deus, ela está, Senhor, alicerçada em Ti, meu Pai. Ela está alicerçada em Ti, porque os nossos olhos, meu Deus, estão olhando para o Senhor, meu Pai. E aqui nesta noite, meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, ao Deus da misericórdia, ao Deus que não tem fim a sua bondade e a sua misericórdia. Nós queremos clamar pelo nosso país, nós queremos clamar pela humanidade, nós queremos clamar, meu Deus, pelo mundo, meu Pai. Nós queremos clamar por este lar, por esta família, por esta mãe, por este pai, meu Deus, que está, Senhor, preocupado com o que vai colocar na mesa dos teus filhos, para que eles comam, Senhor. Nós queremos clamar por este lar, meu Deus, que nesta noite está comendo a última refeição e não sabe, meu Deus, o que vai ser no amanhã. Deus, nós queremos pedir por estas famílias, nós queremos pedir por estes lares, meu Deus, e nós queremos pedir e clamar pela sua misericórdia, Deus. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, tenha misericórdia da humanidade, Senhor. Deus, sei que nós não somos perfeitos, Pai. Muitos de nós estamos longe, estamos distantes de Ti, Senhor. Alguns até louvam com a boca, mas ainda o coração está distante da Sua presença. Mas nós queremos clamar, Deus. Nós queremos pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia desta casa, desta família. Tenha misericórdia deste homem, desta mulher. Ó Deus, olha, Senhor. Olha, Senhor, para a dor, para nosso sofrimento, para a dor da humanidade. Olha, Senhor, para a dor do seu povo, Deus. E tenha misericórdia, Senhor. É que nós, nesta noite, nós pedimos ao Senhor, Pai. Deus, abençoa, Senhor, a sua igreja sobre a terra. Abençoe o teu povo, abençoe os teus filhos. Abençoe e alcance, Senhor, este homem que está chorando porque teve uma perca durante esta praga. Esta mãe, esta família. Ó Deus, alcance esses corações, meu Pai, e conforta, Deus. Ó Deus, revela a eles que existe uma esperança. E essa esperança é o Senhor Jesus. É o teu Filho que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados e que vive e reina para todo sempre. Que a esperança é o nosso Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa semana. Que possamos ter uma semana de notícias positivas cada vez mais sobre a nossa vida. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos neste momento. E eu quero agradecer a todos os irmãos que esteve conosco nesta live, que nos acompanhou, a todos os irmãos que assistiu, a todos os irmãos que irão assistir. Que Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã, irmãos, eu convido você a entrar comigo nesta campanha. Coloque a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma excelente noite. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.